Voltamos para o último bloco desse nosso programa, essa semana especial aí, tratando de assuntos muito importantes para pais, mães, crianças, por conta da Semana da Criança. E olha, hoje a gente está falando sobre incentivo à leitura, a gente pediu aí fotos das crianças com os livros, lendo, levando para casa aí o CD da Rafaela Pinho, lançamento da gravadora Novo Tempo, Eu Verei. Deixa eu mostrar a foto que a gente escolheu aqui da produção. A foto vencedora, bom, mostra aí que eu vou lendo. Olha só, a alegria da criança com os livros. Ih, eu não vou conseguir ler, deixa eu pegar aqui só para eu ler quem mandou. É Tainá Bittencourt que mandou e quem tá lendo é a Karina. Pose que a Karina escolheu, pois quer muito ganhar e passar no seu programa. Manda abraço para ela. Deus abençoe. Gente, não perdemos um só programa. Tá aí, gente. Olha, a Karina que levou para casa o CD da Rafaela Pinho. Tainá, você que postou a foto aí da Karina, manda na mensagem pra gente o seu endereço completo pra gente conseguir mandar o CD, tá bom? E obrigado a todos que participaram, tiveram fotos lindíssimas aqui, várias crianças, inclusive bebezinhos já com os livros próprios para a idade. Muito legal ver isso acontecendo aqui no seu programa. E a gente está aqui discutindo esse assunto importantíssimo, a leitura, como incentivar a leitura. Estou aqui com a professora Elizabeth, que é professora de literatura, professora de português, inglês também, essa área de letras. Professora, vamos falar sobre esse aumento que a gente teve na leitura. Okay. A gente estava conversando aqui no intervalo, a senhora disse que percebeu isso, e eu tenho uma pesquisa aqui, Retratos da Leitura no Brasil. Ela foi feita pelo Ibope e houve um crescimento no índice de leitura no Brasil entre a população mais velha que 15 anos, maiores de 15 anos. Olha, eram 26 milhões de leitores em 2000. Esses leitores liam, por ano, 1,8 livros. E aí aumentou para 71 milhões e 900 mil leitores. Esses leitores leem 3,1 livros por ano, por pessoa, em 2011. Então, de 2000 para 2011, quase uma década aí, mais que uma década aí, aumento de mais de 40 milhões de leitores. Quais são os fatores? Há muitos fatores que oferecem esses resultados. O primeiro deles é que o livro no Brasil é um produto caro. Caro. Muito caro. E há aí, nos últimos anos, uma diminuição desse valor. Junto a essa questão editorial, nós temos a questão do incentivo à leitura. As escolas de várias redes têm projetos e as universidades, junto à comunidade também, as bibliotecas ampliaram-se e o oferecimento é grande. Parte desta geração é filha de uma geração que foi incentivada à leitura. Então, nós temos aí a necessidade de que os pais sejam exemplos de leitores. É preciso que eles percebam nos pais o gosto pela leitura, que eles tenham estímulo com livros em casa. Um aspecto também muito importante é o início do estímulo à leitura muito cedo. Então, ontem eu li uma reportagem dizendo que o feto já sente o carinho da mãe e quando a mãe se dirige a ele, ele responde. A mãe começa o processo de leitura aqui no ventre. Então, vai crescendo, vai contando histórias diárias. Contar histórias faz parte do crescimento das crianças. Então, assim, não existe uma idade para o início do incentivo à leitura, é desde lá do feto. Agora, exatamente. Esse incentivo vai ser diferente em cada fase. Diferente. Para cada fase, é um processo de trabalho com a leitura. Quando eles ainda não dominam, não são leitores, não entraram ainda no processo de alfabetização, os pais têm livros específicos para isso. A leitura não se dá apenas com palavras. Claro. Ela é uma leitura de imagem, é uma leitura de sequência. O contato com o contar história, com viver histórias. Né? Deixa eu falar de um assunto aqui importante, que a gente até estava conversando no intervalo, que é um dos fatores do aumento da venda de livros. São esses livros que são best-seller aí entre o público adolescente, que contam histórias de bruxaria, que contam histórias de vampiros e tudo mais. Isso
levou o patamar de leitura dos adolescentes a outro nível, né? Eles realmente se interessaram por leitura e eles engolem os livros, e não são livretinhos não, né? É cada livro desse tamanho que eu já vi. Também a gente deve tomar cuidado na escolha do livro e na escolha do incentivo a essa leitura. Exatamente. Por isso, cabe aos pais o início da leitura. A escolha do tema, do gênero a ser lido, está muito relacionado aos princípios de cada família, certo? As nossas crianças cristãs iniciam o seu processo de leitura com as histórias bíblicas, histórias voltadas para elas, seja em casa, na hora da lição da escola sabatina, seja na igreja, que a gente faz muito material visual para as crianças se interessarem. Há um despertar para as questões ligadas aos vampiros e à questão da bruxaria, porque ela encanta, ela foge da realidade. E isso desperta no adolescente um grande desejo de ler. Harry Potter conseguiu coisas que muitos livros não foram capazes. É verdade. Inclusive muitos dos nossos meninos cristãos. A leitura precisa ser fonte de descobertas, mas a escolha do gênero a ser lido precisa ser acompanhada por pais e professores. E boas descobertas, né? Boas descobertas. Se os pais e professores fazem um trabalho de orientação crítica para que ele possa escolher, ele saberá no momento de escolha do livro a ser visto, do tema e do gênero a ser lido, ele sabe que não é adequado. E olha, muito importante isso que a professora falou, o incentivo do lado crítico, da percepção crítica da criança. Não adianta, você nunca vai ler Harry Potter, meu filho, porque aí ele vai querer ler mais ainda, né, gente? Eu não sou pai, mas já estou sabendo dessa história. Então, assim, por que não é importante? Vamos despertar o senso crítico. Se a gente quer que as pessoas leiam, que as crianças leiam, a gente quer pessoas inteligentes, pessoas que saibam conversar, saibam decidir. Professora, foi muito boa a nossa conversa, mas o tempo acabou, foi muito rápido. Eu agradeço. Muito obrigado, viu, pela agradeço. sua presença. Leiam muito, orientem os filhos e saibam que um bom leitor serve melhor a Deus, porque ele sabe fazer escolhas. Com certeza. Muito obrigado. Amanhã o seu programa está de volta, encerramento da nossa Semana da Criança, e a gente vai falar sobre uma coisa muito legal na infância, o animal de estimação. E como é importante ter um animal de estimação, quanto a gente aprende com animal de estimação nessa fase da vida. Tem culinária, inclusive, com crianças. Vamos ver como vai ser esse momento de culinária aqui no seu programa. A gente vai estar ao vivo às 5 horas da tarde. Eu espero você, afinal de contas, esse é o seu programa. Até lá. Tchau, tchau.